Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor, a qual ouviremos uma explicação a respeito do dia do Senhor de número 6. E a princípio faremos então uma leitura no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 7, os versículos 10 a 16, porque esta passagem é mencionada no texto da pregação em Mateus capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu treme de medo. Agora, vamos ao dia do Senhor de número 6. Trata sobre o nosso Redentor. A pergunta 16. Por que tem de ser um homem verdadeiro e justo? Resposta: tem de ser homem verdadeiro porque a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelos pecados. Tem de ser homem justo porque alguém que por natureza já é pecador não pode pagar pelos pecados dos outros. Pergunta de número 17. Por que ele tem de ser ao mesmo tempo Deus verdadeiro? Ele tem de ser Deus verdadeiro para que, pelo poder da sua natureza divina, possa suportar em sua natureza humana o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Pergunta de número 18. Mas que mediador é esse que é, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? Resposta: o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Pergunta 19. Como você sabe disso? Resposta: pelo santo evangelho que o próprio Deus revelou pela primeira vez no paraíso. Depois ele o proclamou pelos patriarcas e profetas, e o prefigurou pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei, e finalmente o cumpriu por meio do seu único Filho. Até aí, então, a leitura do nosso catecismo. Agora vamos ao texto da pregação. Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 1. Mateus, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. A Asa gerou a Josafá,
Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que se lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez pedindo a bênção do Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus santo, justo e tremendo. Perfeitos são tuas obras, perfeita é a tua palavra. E mais uma vez, Senhor, nós nos alegramos por teus feitos e pela tua palavra. E louvamos o teu nome por quem o Senhor é, perfeito em todo o teu ser. Agora ouvimos a leitura da tua palavra e queremos pedir a tua graça para que o Senhor use aquele que há de transmiti-la, para que sejamos fortalecidos em nossa fé, instruídos, corrigidos, que nossos olhos possam se voltar mais uma vez para o Teu Filho Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Faz que nossa fé nele seja fortalecida e que a nossa alegria nele seja aprofundada. Concede Tua bênção ao Teu povo, para ouvir com atenção, para guardar no coração a verdade e para vivenciá-la dia após dia. Nós oramos e pedimos todas essas bênçãos, em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, desde o dia do Senhor de número 5, o nosso catecismo está trabalhando sobre a questão da salvação. Começou a mostrar a necessidade de um Redentor, e o catecismo sinalizou, desde o dia do Senhor 5, deve ser um homem verdadeiro e justo, e ao mesmo tempo deve ser Deus verdadeiro. E agora, no dia do Senhor de número 6, as razões para essa dupla qualificação são explicadas e o nome do Redentor é indicado.
Notamos assim a centralidade de Cristo. O nosso catecismo procura mostrar quem é Cristo, para que em seguida possa nos dizer o que ele fez por nós. O mesmo ocorre também no texto que acabamos de ler em Mateus, capítulo de número 1, o primeiro capítulo do Novo Testamento. Logo descobrimos que o centro do Evangelho é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E é por isso então, meus irmãos, que eu vos anuncio a palavra de Deus nesta noite sobre o seguinte tema: Jesus, o nosso Redentor prometido. Jesus, o nosso Redentor prometido. Observe então que o nosso texto começa com uma grande porção em que temos uma genealogia. E talvez nessa manhã, ao ler a genealogia de Esaú, percebemos a importância das genealogias. Uma genealogia é o registro das várias gerações de uma determinada família. Segundo os estudiosos, Mateus não nos oferece aqui uma lista completa de todos os ascendentes de Jesus Cristo, mas ele divide de forma didática a genealogia de Jesus em 3 partes, cada qual com 14 gerações. Podemos nos perguntar por que Mateus começa a narrativa do Evangelho, a narrativa a respeito da vida de Jesus, com uma genealogia. Ele faz isso para mostrar qual a origem humana de Jesus Cristo, de quem ele era descendente. E com isso Mateus quer mostrar que Deus cumpre as promessas que foram feitas lá no Antigo Testamento. Mateus volta até Abraão. E aí começamos a ver alguns personagens bem conhecidos do Antigo Testamento. O próprio Abraão, Isaque, Jacó, depois encontramos Judá e uma mulher mencionada, Tamar. Depois encontramos Salmão, o esposo de Raabe. Depois temos Boaz e Rute. Depois temos o rei Davi e Batseba. E depois encontramos o rei Salomão, o rei Josafá, o rei Ezequias, o rei Josias, todos antes do exílio babilônico. E depois do exílio, quando já não havia um rei em Israel, reconhecemos o nome de Zorobabel. Ele foi instituído como um governador lá na cidade de Jerusalém para trabalhar na sua reconstrução. Ele é mencionado nos livros de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Quando lemos essa genealogia, podemos então perceber que, de certa forma, essa genealogia apresenta um resumo da história da redenção. A história dessas pessoas é contada no Antigo Testamento exatamente para mostrar como Deus conduziu todas as coisas, como Ele preservou o seu povo, como Ele instruiu o seu povo, a fim de que chegasse a plenitude dos tempos, a fim de que o prometido rei da linhagem de Davi, o nosso Senhor Jesus, então finalmente aparecesse. Geralmente, numa genealogia, os nomes dos antepassados são colocados para dizer quão nobre é uma pessoa. Geralmente, numa genealogia, as pessoas importantes são as que estão no começo da lista, não a última pessoa dessa lista. Mas nessa genealogia, não são todos esses nomes que honram Jesus. É o último nome da lista. É o nome de Jesus Cristo que traz graciosamente honra para todos que estão nessa lista. Lendo essa genealogia, podemos, se conhecemos a história bíblica, nos admirar com a graça de Deus. Como Deus foi misericordioso. Poderíamos pensar na pregação desta manhã. Como Ele foi misericordioso, compassivo,
longânimo e assaz benigno para com todas essas pessoas, especialmente para com aqueles que creram nas promessas de Deus e se mantiveram fiéis. E é interessante observar, numa genealogia, geralmente as mulheres não são mencionadas, mas nessa genealogia nós temos o nome de várias mulheres, e as mulheres que aqui são mencionadas em um contexto que geralmente está ressaltando a graça de Deus para com elas e seus maridos. Por exemplo, nós temos aqui a menção de Judá e Tamar. Vamos ler daqui a 2 domingos, se Deus permitir, em Gênesis 38, essa história. Tamar foi uma mulher cananita. É a primeira fora de Israel que está nessa lista. Essa mulher se casou com um homem chamado filho de Judá. A Bíblia diz que era perverso, e Deus fez com que morresse. Então, seguindo a lei do levirato, em que o próximo filho deve se casar com a viúva para manter a descendência de seu irmão, Judá deu a Tamar o seu segundo filho, Onã. E esse homem também foi infiel. Esse homem usou os meios para evitar que sua cunhada estivesse grávida, que agora seria sua esposa, para que ela não ficasse grávida, para não suscitar a descendência a seu irmão. Também é perversidade, também é impiedade. E nesse caso muito específico, uma impiedade que milita contra a vinda do Messias, que virá da tribo de Judá. Onã também sofreu o justo juízo de Deus e morreu. Judá tinha um terceiro filho, e ele disse a Tamar: quando o rapaz crescer, eu lhe darei como esposo. Mas o rapaz cresceu, e Judá não deu esse rapaz como esposo para Tamar, por certo, com medo que esse também viesse a morrer. Então, Tamar foi até onde estava seu sogro, sabendo que ele estava tosqueando ovelhas, cobriu seu rosto. Ele a teve como uma prostituta cultual. Ele então se relacionou com ela sem saber quem era. E como pagamento, como ele não tinha nada em mãos, deixou o seu anel, o seu bordão e outros utensílios. Ela se foi. Não foi mais encontrada. Depois de 3 meses, a barriga está saliente e as pessoas dizem: veja, sua nora adulterou. Então o que ele fez? Ele disse: vamos, ela deve morrer, ela deve sofrer a pena. Mas então Tamar diz: bom, aqui está as coisas do homem, o pai desta criança. Encontramos então uma reviravolta nessa história. Judá percebe o erro que cometeu, e ele então se arrepende, e ele diz: você foi mais justa do que eu. E a grande questão, meus irmãos, é que a graça de Deus se revela na vida desta mulher cananita, porque Judá, um descendente de Abraão, um bisneto de Abraão, que deveria entender o conceito da aliança e da necessidade de manter a família pactual, ele se mostra um homem falho em muitas coisas. Ele falhou provavelmente na educação dos seus filhos. São perversos todos eles. Ele falhou na promessa para a sua nora, enganando-a, não dando o filho que ele deveria dar para casar-se com ela. Ele falhou na manutenção da família pactual. E Deus usa uma mulher cananita que parece crer nas promessas de Deus e que quer manter a família pactual. A história é, de certa forma, pesada. Um homem com sua nora, ele nunca mais tocou nessa mulher. Mas tem essa coisa triste,
os pecados dos filhos de Judá, os pecados de Judá, a artimanha de Tamar. Mas ainda assim, pelo filho de Judá e Tamar, chamado Pérez, Deus trará o Messias prometido. Meus irmãos, que é isso, senão um retrato da graça, da benevolência, da misericórdia do Senhor para com pecadores tão miseráveis? Outro nome nessa lista, outra mulher é Raabe. Também era cananita, era uma meretriz em Jericó. Mas o que diz a Escritura? Ela creu nas promessas de Deus. Ela foi salva do juízo que caiu sobre Jericó. Ela tinha um passado feio, um passado de idolatria, um passado de imoralidade. Mas aqui está a graça de Deus. Raabe creu nas promessas do Deus de Israel. Raabe foi inserida na aliança. Raabe se casou com um dos descendentes de Judá, chamado Salmão. Deus, casando-se com ele, Deus abençoou Raabe para que ela gerasse filhos. E o filho de Salmão e Raabe é um outro personagem conhecido, o homem que casou com Rute a Moabita, o homem chamado Boaz. O que é isso então, meus irmãos? Para que Raabe, a prostituta, esteja na linha do Messias? Senão, de novo, mais uma vez, um retrato da graça de Deus. Mas ainda nos tempos dos juízes, temos a história de Rute, a Moabita. Ela se casou com um homem de Israel que havia deixado sua terra com seu pai, sua mãe e seu irmão e se refugiado em Moabe por conta da fome. Mas ali em Moabe, o pai e os 2 filhos morreram. Ficaram a mulher, a sogra e as 2 noras. Rute era uma delas. Ela se apegou à sua sogra Noemi, mas ela se apegou também ao Deus de Noemi. Ela diz: o teu Deus é o meu Deus. E ela voltou para Israel com sua sogra. E você pode ler a belíssima história no livro de Rute, em que finalmente Rute foi resgatada por um homem chamado Boaz, o filho de Raabe e Salmão. Ela também foi inserida na linhagem do Messias, a Moabita. O que é isso, meus irmãos? Senão a eleição de Deus graciosa, usando a fraqueza e os erros dos homens para trazer uma moça de Moabe para dentro da linhagem do Messias. Temos ainda a história de Davi e Batseba. Que história feia e triste. Davi cobiçou a mulher de outro homem, usou sua autoridade como rei para conseguir privilégios imorais. Ele adulterou com ela, ele ordenou a morte do marido. Foi um episódio triste e com muitas consequências posteriores. Mas ainda assim, meus irmãos, abrimos nossas Bíblias nessa genealogia, lá está Davi, lá está Batseba, na linhagem do Messias, não porque merecem, não porque fizeram algo certo, pelo contrário, erraram tristemente, mas creram nas promessas de Deus, e porque creram, porque a graça lhes foi estendida, aqui temos esses 2 nomes, Davi e Batseba. O que é isso então, senão mais um retrato da graça? E lemos então essas histórias todas
que vos apresentei em resumo, olhamos para essas pessoas, até os heróis da fé, e o que encontramos são pecadores. Todos mereciam receber o justo juízo de Deus, mas havia a promessa de um Salvador, aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. E por causa dele, essas pessoas, com suas imperfeições, com os seus pecados, com seus erros, com suas limitações, com suas vergonhas, foram alcançadas pela graça. Uma graça que se estendeu aos israelitas, uma graça que se estendeu a mulheres cananitas, a mulher moabita e a Batseba, que também era de linhagem estrangeira. Este Salvador havia sido anunciado desde o Éden, Gênesis 3,15. Ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele havia sido anunciado a Abraão quando Deus lhe disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Tamar, quando Rute, quando Raabe, quando Batseba estão dentro da linhagem do Messias, essa promessa já está sendo revelada em seu cumprimento. Este Salvador havia sido anunciado por todo o Antigo Testamento, pelas obras, pelos sacrifícios, pelas cerimônias da lei. Ele tinha sido anunciado pelos profetas. Ele havia sido anunciado ao rei Davi, quando Deus lhe prometeu um descendente que se assentaria para sempre no seu trono. Todo o Antigo Testamento aponta para a mesma direção e para a mesma pessoa. Essas pessoas que estão na genealogia de Jesus, as quais acabei de mencionar, assim como todos os fiéis do Antigo Testamento, ouviram essas promessas e creram nessas promessas. Eles ficaram esperando, ansiosos e desejosos. Eles estavam esperando pelo profeta maior do que Moisés, pelo sumo sacerdote maior do que Arão e pelo rei maior do que Davi. Mateus procura então mostrar nessa genealogia que Jesus, sobre quem ele vai falar por todo o Evangelho, é exatamente essa pessoa, o Rei prometido, ou ungido, ou Messias, ou Cristo. É uma genealogia de Jesus, o Cristo. Mateus está dizendo: Jesus é o Rei descendente de Davi, ao qual nós estávamos esperando. Ele é o Cristo, nele se cumprem todas as promessas. Mas ao olhar para essa genealogia, aprendemos também, meus irmãos, sobre a natureza humana de Jesus. Ele é, segundo a carne, o filho de Davi, o filho de Abraão. Jesus é o Messias prometido. É um homem de verdade, que tem carne e sangue, que descende de outros homens e que nasceu como todos os homens. Agora, como se deu o seu nascimento? Mateus nos diz algo muito importante. Ele nos diz que Maria era uma virgem que estava noiva com um homem chamado José. Eles ainda não tinham concluído o seu casamento, mas Maria se achou grávida, sem nenhuma participação do homem. A Escritura nos diz que ela se achou grávida pela obra do Espírito Santo. E quando José soube de tal coisa, ele pretendeu deixá-la secretamente. Mas num sonho apareceu-lhe um anjo explicando o que acontecera. Maria estava grávida por um milagre, uma obra do Espírito Santo. Não era uma gravidez comum. Havia no ventre de Maria um menino que, apesar de possuir a natureza humana como a de sua mãe, a natureza humana de todos os seres humanos, era sem pecado, o santo, o justo. Jesus não herdou
a culpa do pecado de Adão e não herdou uma natureza pecaminosa. O menino no ventre de Maria era homem verdadeiro. Mas que tipo de homem? Um homem santo, um homem justo. O testemunho das Escrituras é que ele nunca pecou. Isso nos coloca, então, diante da razão do Evangelho. Aqui estamos diante da genealogia de Jesus e da história de seu nascimento, e nos perguntamos por que isso foi necessário. A resposta está na explicação a respeito do seu nome, que o anjo dá a José no versículo 21, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele é o Salvador prometido. E a quem ele veio salvar? O seu povo, diz o texto. Por isso foi necessário que ele assumisse a natureza humana para identificar-se com o seu povo, para assumir o lugar deles como Salvador. Agora notem, diz que ele salvará o seu povo dos pecados deles. Este Salvador não sofreria pelos seus pecados. Ele não tem pecado. Ele sofreria pelos pecados do seu povo. Foi por causa dos nossos pecados que o nosso Senhor precisou assumir a natureza humana, a fim de que, como homem sem pecado, viesse a morrer pelos pecadores, satisfazendo a justiça de Deus. Se ele não houvesse feito isso, não poderíamos ser salvos. Agora notem, irmãos, isso não foi um tipo de plano emergencial. A própria genealogia nos mostra que este era o plano de Deus, que foi revelado pela primeira vez, logo após a queda. Mas há algo mais sobre quem Jesus é, em Mateus capítulo 1. Ele não é apenas um homem verdadeiro, ele não é apenas um homem justo, mas lemos que esse nascimento virginal, diz Mateus, que esse nascimento virginal havia sido prometido pelo profeta Isaías. Isaías 7,14. E aqui em nosso texto, Mateus capítulo 1, versículo 23. O filho da Virgem Maria seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aquele que haveria de nascer seria Deus conosco. Então Jesus não é somente o homem verdadeiro e justo, ele também é apresentado aqui como verdadeiro Deus. Jesus possui, portanto, meus amados irmãos, duas naturezas. Ele possui a natureza divina e a natureza humana. Ele é Deus e é homem. Esse é o ensino das Escrituras. Ensino que tem sido negado e distorcido pelos hereges ao longo da história, mas que é crido e confessado pelos fiéis. Jesus é Deus, um com o Pai e o Espírito Santo desde toda a eternidade. Ele nunca foi criado, ele sempre existiu da mesma substância do Pai e do Espírito Santo. Ele tem o mesmo poder, a mesma glória, a mesma eternidade. A Escritura diz que Jesus criou todas as coisas. Ele criou os anjos, o universo com seus sistemas. Por exemplo, o sistema solar com seus planetas e satélites, a Terra, os animais, o homem, tudo foi criado por Jesus Cristo. Mas por que era necessário, então, que o nosso Salvador fosse ao mesmo tempo Deus verdadeiro e homem verdadeiro? O Catecismo explica dizendo, porque só assim poderia suportar em sua natureza humana o peso eterno da ira de Deus. A natureza divina deveria sustentar a natureza humana em seu sofrimento, recebendo o justo pagamento pelos nossos pecados. Em Jesus se cumpriu a profecia de Isaías 7,14. Ele é Deus verdadeiro, mas ele não se prendeu à sua glória celestial. Ele se fez homem.
Ele nasceu de uma virgem, ele nasceu de uma família pobre, ele foi concebido em uma estrebaria, ele viveu entre seus irmãos pecadores como nós. E tudo que lemos em Isaías, por exemplo, 53, nos diz que ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele foi odiado, não se fez caso dele. Agora, por que tudo isso foi necessário? Porque nós precisamos de um Salvador, alguém por meio de quem a justiça de Deus pudesse ser satisfeita, alguém que pudesse sofrer e morrer em nosso lugar. Tinha de ser um homem, pois a justiça de Deus requer que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Tinha de ser um homem justo, pois se um homem sem pecado, pois um pecador não pode pagar pelos pecados dos outros. Deus se fez homem em Cristo Jesus para salvar pecadores que de outro modo estariam condenados por Deus. O Filho de Deus se fez homem e seu nome já sabemos, é Jesus. E crianças, vocês lembram? O significado desse nome maravilhoso significa que Ele é o nosso Salvador. Ele veio para nos salvar, seu povo, suas ovelhas, veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele é o verdadeiro homem, justo e o Deus verdadeiro. Ele é o Messias prometido, o Salvador enviado para a nossa salvação, para nos livrar, para nos libertar dos nossos pecados. A justiça de Deus requer que o pecado receba condenação eterna. Mas aqui está a boa notícia do Evangelho. Todos aqueles que confiam no Filho de Deus, todo aquele que deixa a autoconfiança para a salvação, aquele que deixa de tentar salvar-se pelas obras, aquele que confia somente em Cristo Jesus, ele é salvo de todos os seus pecados. Seus pecados são perdoados, sua dívida é apagada, e mais, a justiça deste Rei glorioso é colocada em nossa conta. Sim, este é Jesus Cristo, como diz Paulo em 1 Coríntios 1:30, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nessa noite, isso mais uma vez nos é lembrado. Todos os seus pecados estão perdoados por causa de Jesus Cristo, teu Salvador, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso é lembrado na pregação, isso é lembrado no sacramento da Santa Ceia. É para ele que a história da redenção contada no Antigo Testamento apontava. É para ele que todos os sacrifícios, todas as festas, todas as cerimônias do Antigo Testamento apontavam. Foi a respeito dele que os patriarcas e profetas falaram. Foi a ele quem Deus prometeu aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando depois da queda eles se achavam do lado de Satanás, e Deus providenciou um Redentor para trazê-lo de volta a si mesmo. Ele é o tema do Evangelho, e é exatamente por isso que Mateus começou com sua genealogia. Amados irmãos, eis o que Jesus fez por você. Ele fez algo que ninguém mais poderia fazer. Nenhuma outra criatura na terra, no céu ou em qualquer outro lugar. Ele satisfez a justiça de Deus. Então, somos pessoas que, apesar de ainda terem que lutar contra o pecado, têm um selo e uma marca. Nós pertencemos a Cristo. Ele nos resgatou com seu sangue. Ele se tornou o nosso mediador, nosso supremo profeta, nosso sumo sacerdote, nosso grande rei. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você creu
crê nas promessas de Deus reveladas no Evangelho, se você crê no Filho de Deus que se fez homem para a nossa salvação, então você nunca precisará satisfazer a justiça de Deus. Ele já a satisfez em seu lugar. Deus não está irado contra você, mas Deus agora é o Pai misericordioso por causa de Jesus Cristo. Então, irmãos, sigam em frente, não tenham medo, tenham esperança. Um dia a salvação de vocês se concluirá, nós seremos glorificados e estaremos para sempre com Ele. Você não precisa se assustar e temer. Olhe para essa genealogia de Jesus e veja como Deus é gracioso. Deus não está procurando pessoas perfeitas, que nunca erram, que fazem tudo certinho. Deus está procurando pecadores arrependidos, que depositam sua confiança toda em Jesus Cristo. Deus é um Deus gracioso, revelou isso na genealogia. Agora olhe para a sua vida. O que a sua vida retrata? Se não a mesma coisa, a graça de Deus. Deus revela a sua graça por meio de Jesus Cristo. E mesmo que nossos nomes não estejam na genealogia, ainda assim, agora somos irmãos de Jesus Cristo. Eis aqui proclamarei o teu nome entre meus irmãos. E depois diz, eis aqui os filhos que Deus me deu. Estamos eternamente ligados a Jesus Cristo. Portanto, irmãos amados, permaneçam em sua fé. Confiem nele, confiem mesmo quando vocês acharem que são pessoas fracas, limitadas, indignas. Olhem para Cristo e saibam mais uma vez, Deus é gracioso. Que assim seja, para a glória do seu nome. Amém